Já imaginou andar pela rua e dar de cara com um Pokémon na vida real? Parece impossível, né? Mas e se eu te disser que muitas das criaturas do mundo Pokémon foram inspiradas em animais reais que vivem entre nós? Algumas dessas criaturas são tão bizarras e extraordinárias que parecem ter saído diretamente de um jogo, com habilidades e aparências que desafiam a lógica. Hoje no Curiosum, eu vou te mostrar 15 Pokémons que existem na vida real. E te garanto, o número 1 dessa lista vai te deixar de boca aberta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir quais são essas criaturas incríveis. Número 15, Poliwag. E começamos nossa lista com um Pokémon clássico da primeira geração, Poliwag. Com seu corpo arredondado, natureza aquática e aquela espiral icônica na barriga, Poliwag parece pura criatividade. Mas acredite, ele tem um equivalente real bem impressionante. Na natureza, existe um animal muito parecido com ele, o girino de vidro. Esse pequeno anfíbio tem um corpo translúcido, quase transparente, que permite ver seus órgãos internos. Algo que parece coisa de ficção, mas é totalmente real. E se você olhar com atenção, vai perceber que muitos desses girinos possuem uma espiral na barriga, bem como o nosso querido Poliwag. Número 14, Shellos. Esse pequeno Pokémon aquático tem uma aparência gelatinosa e uma coloração vibrante que pode variar, dependendo da região onde ele vive. Mas você sabia que existe uma criatura na natureza que se parece muito com ele? Apresento a vocês o Chromodores lochi, um molusco marinho simplesmente deslumbrante. Esse nudibranquio, uma espécie de lesma do mar, tem um corpo mole, cores vibrantes e um formato que lembra muito Shellos. Assim como no Pokémon, a cor do Chromodores lochi pode variar de tom, dependendo do ambiente em que ele se encontra, funcionando como uma camuflagem natural. Além disso, esse animal é extremamente adaptável, sobrevivendo em diferentes profundezas do oceano, assim como o próprio Shellos muda sua aparência, dependendo da região de Sinnoh. Número 13, Arbok. Se tem um Pokémon que impõe respeito só de olhar, esse Pokémon é Arbok, com seu tamanho intimidador e o padrão ameaçador estampado no corpo. Mas acredite, essa criatura existe na vida real e se chama Naja. As cobras do gênero Naja, conhecidas como cobras Naja ou cobras cuspideiras, possuem uma característica marcante que lembra muito Arbok. Elas expandem a pele do pescoço para parecerem maiores e mais assustadoras quando se sentem ameaçadas. E não para por aí. Algumas espécies de najas têm padrões no dorso que se assemelham a rostos ou olhos falsos, exatamente como os desenhos no pescoço de Arbok. Esse padrão serve para enganar predadores, fazendo parecer que a cobra está sempre atenta e pronta para atacar. E quer saber o que deixa essa semelhança ainda mais sinistra? Algumas najas cospem veneno à distância, atingindo os olhos de suas presas e predadores para incapacitar o alvo antes mesmo do ataque. Isso lembra muito os golpes venenosos de Arbok, como o ácido e o ferrão venenoso. Número 12, Stunfisk. Se tem um Pokémon que parece estranho à primeira vista, é Stunfisk. Com seu corpo achatado e uma expressão peculiar, ele pode não ser o mais popular, mas sua inspiração na vida real é ainda mais bizarra e perigosa. Apresento a vocês o Stargazer. O peixe Stargazer vive no fundo do mar e tem uma técnica de caça assustadoramente eficiente. Ele se enterra na areia, deixando apenas os olhos e a boca expostos, pronto para atacar qualquer presa desavisada que passe por perto. Parece familiar? Sim, essa é exatamente a estratégia que Stunfisk usa nos jogos, ficando imóvel e esperando o momento certo para surpreender seus oponentes. E não para por aí. Assim como Stunfisk, algumas espécies de Stargazer podem gerar descargas elétricas para se defender e paralisar suas presas. Número 11, Fennekin. Fennekin é um dos iniciais mais adoráveis da geração 6, e sua aparência já conquista de cara com aquele jeitinho de raposa fofa. Mas o que muita gente não sabe é que Fennekin foi inspirado em uma criatura real que também é muito fascinante. O Feneco, uma raposa do deserto. O Feneco é conhecido por suas orelhas grandes. E não é só para ficar bonitinho, não.
Essas orelhas ajudam a regular a temperatura do corpo, dissipando o calor do deserto. É quase como se Fennekin fosse uma versão Pokémon do Feneco, já que um dos habitats deste Pokémon é o deserto de Kalos. Mas a semelhança vai além. O Feneco tem uma natureza cautelosa e ágil, caçando e sobrevivendo nas noites desérticas com astúcia. Fennekin, apesar de sua aparência fofa, também tem um lado astuto e destemido, preparado para enfrentar qualquer desafio com inteligência, característica que se reflete em suas evoluções, que revelam uma verdadeira mescla de energia e sabedoria. Número 10. Gorbis. O Gorbis é um Pokémon que pode parecer um mistério à primeira vista, com seu corpo alongado e cores vibrantes, mas sua inspiração vem de uma criatura real com um visual igualmente exótico, a quimera de nariz comprido. Esse peixe misterioso tem uma aparência única, com um nariz extremamente longo e fino que mais parece uma antena, assim como o bico de Gorbis. As quimeras são criaturas antigas e raras, com um corpo comprido e esguio, adaptadas para viver nas águas profundas, onde poucos outros animais conseguem sobreviver. Gorbis, com sua natureza aquática e suas formas graciosas, compartilha muito dessa adaptabilidade, sendo igualmente um Pokémon que se destaca nas profundezas do oceano, onde poucas criaturas conseguem alcançar. Número 9. Pidgey. Pidgey é um dos primeiros Pokémon que todo treinador encontra nos jogos da primeira geração, e sua aparência de passarinho comum não deixa de ser cativante. Mas ao olhar mais de perto, você vai perceber que esse Pokémon tem uma inspiração real muito interessante. O picoteiro americano. O picoteiro americano é uma espécie de passarinho encontrada nas Américas, que possui um visual bem semelhante ao de Pidgey, com penas marrons e uma cauda característica. Além disso, esse pássaro tem um comportamento bem curioso e que lembra muito o de Pidgey nos jogos. Ele é uma espécie muito adaptável e fácil de ser encontrado em uma grande variedade de habitats, desde florestas até áreas urbanas. Um verdadeiro você pode encontrar em qualquer lugar. Número 8. Pikipek. Agora, vamos falar de um Pokémon que, assim como Pidgey, traz toda a essência dos passarinhos para o mundo. Pikipek. Esse pequeno Pokémon de tipo normal, voador, lembra muito um pássaro da vida real que é ainda mais fascinante. O Dryocoppus pileatus, conhecido como pica-pau de cabeça vermelha. O Dryocoppus pileatus é um pica-pau imponente, famoso por sua habilidade de bicar árvores com força incrível, procurando insetos ou cavando buracos para fazer seus ninhos. E assim como o Pikipek, ele possui uma boca poderosa, que usa para atacar e manipular o ambiente à sua volta. Essa habilidade do pica-pau de bicar é uma clara referência ao movimento do Pikipek, que também é conhecido por seu golpe bico de ferro, em que ele ataca seus inimigos com seu bico afiado. Número 7. Heracross. Agora vamos falar de um Pokémon clássico da segunda geração, Heracross. Se você já viu esse Pokémon em batalhas, sabe como ele pode ser incrível com seu chifre poderoso e sua força imensa. Mas você sabia que ele tem uma contraparte na natureza que é tão impressionante quanto ele? Apresento a vocês o besouro rinoceronte japonês. O besouro rinoceronte é um inseto imponente, conhecido por seu chifre robusto e sua habilidade de levantar objetos muito maiores que ele. Assim como Heracross, o besouro rinoceronte usa seu chifre para defender seu território, se enfrentar com rivais e até para atrair parceiras. A semelhança entre eles é tão grande que parece que a Pokémon Company se inspirou diretamente nesse besouro para criar o design de Heracross, com seu exoesqueleto e a forma de seu chifre. Número 6. Dragalge. Se existe um Pokémon que parece saído diretamente de um conto de fadas subaquático, esse Pokémon é Dragalge. Com sua aparência misteriosa e camuflada, ele se assemelha muito a uma das criaturas mais fascinantes dos oceanos, o dragão marinho folhado. O dragão marinho folhado é um parente próximo do cavalo marinho e possui uma aparência incrível, cheia de extensões que lembram folhas, ajudando-o a se camuflar entre as algas marinhas. Da mesma forma, Dragalge tem um corpo repleto de formas que imitam algas, tornando-o um mestre da camuflagem nos mares do mundo Pokémon. Número 5. Sandslash. Se você acha que Sandslash parece um tatu ou um porco-espinho,
Pense de novo. Esse Pokémon terrestre de garras afiadas é, na verdade, inspirado em um dos animais mais fascinantes e infelizmente ameaçados do mundo real, o pangolim. O pangolim é um mamífero coberto por escamas resistentes feitas de queratina, o mesmo material das unhas humanas, que funcionam como uma verdadeira armadura contra predadores. Assim como Sandslash, ele tem garras poderosas que usa para escavar buracos e encontrar alimento, além de se defender quando necessário. Nos jogos, Sandslash se destaca pela sua capacidade de cavar rapidamente e se esconder no solo, um comportamento idêntico ao do pangolim na natureza. Número 4. Kabuto. Kabuto é um dos Pokémon fósseis mais fiéis à vida real, e sua inspiração vem do Shifossura, ou caranguejo ferradura. O Shifossura está na Terra há incríveis 450 milhões de anos, ou seja, ele já existia muito antes dos dinossauros. Assim como Kabuto, ele possui um exoesqueleto rígido e uma anatomia que praticamente não mudou ao longo dos milênios, tornando-o um verdadeiro fóssil vivo. Seu formato achatado e sua carapaça curva fazem com que pareça um Pokémon da vida real. Ambos são exemplos perfeitos de criaturas que resistiram ao tempo, provando que, às vezes, a natureza cria designs tão eficientes que quase não precisam mudar. Número 3. Wooper. Wooper pode parecer um Pokémon fofinho e inofensivo, mas sua inspiração vem de um dos anfíbios mais fascinantes da natureza, o Axolotl. O Axolotl é uma salamandra que nunca completa sua metamorfose, permanecendo em sua forma aquática durante toda a vida. E assim como o Wooper, o Axolotl também vive em pântanos e rios. Outra semelhança marcante são suas brânquias externas, que parecem pequenos galhos saindo da cabeça e ajudam na respiração debaixo d'água, e parecem muito com as antenas de Wooper. Além disso, o comportamento amigável e a expressão sempre sorridente fazem do Axolotl um dos animais mais queridos da biologia. Número 2. Zigzagoon. Zigzagoon é um dos Pokémons mais fofos e carismáticos da terceira geração, e sua aparência tem uma clara inspiração no cão guaxinim, também conhecido como cão guaxinim de cauda longa. Possui um padrão de pelagem bem distinto, com listras escuras e claras que cruzam seu corpo, criando um visual que lembra muito a coloração de Zigzagoon. A semelhança não para por aí. O rostinho arredondado e o olhar curioso de ambos também são muito parecidos. Além disso, a cauda peluda de Zigzagoon lembra a cauda do cão guaxinim, que também é bem volumosa e bastante expressiva. Essa combinação de elementos torna Zigzagoon uma homenagem direta a esse animal adorável da vida real. Número 1. Caterpie. Chegamos ao topo da nossa lista, e o Pokémon que mais se assemelha a uma criatura da vida real é ninguém menos que Caterpie. Tire esse inseto nojento de perto de mim! Sua aparência e cores são praticamente idênticas às da Papilio chutus, uma lagarta que parece ter saído diretamente do mundo Pokémon. Além do formato do corpo e das cores semelhantes, um detalhe impressionante é o órgão em forma de Y na cabeça de Caterpie. Na vida real, a Papilio chutus possui uma estrutura chamada osmeterium, que libera um cheiro forte para afastar predadores, exatamente como o Pokémon faz para se defender. Mas a conexão mais incrível está em sua evolução. Assim como Caterpie se transforma em Metapod e depois em Butterfree, a lagarta Papilio chutus entra em um estágio de casulo antes de se tornar uma deslumbrante borboleta. É quase como se a própria natureza tivesse criado a linha evolutiva de Caterpie muito antes dos jogos existirem. E essa é a prova definitiva de que o mundo Pokémon se inspira em criaturas reais, transformando a magia da natureza em algo ainda mais fascinante. Afinal, algumas das evoluções mais incríveis não acontecem apenas nos games. Elas acontecem bem diante dos nossos olhos. A natureza é realmente incrível, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.